Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Dia de quarta-feira é dia de leituras e reflexões e vamos agora no mês de maio refletir acerca de Lacan, né? A abordagem de Lacan, a gente vai entender melhor a abordagem de Lacan, porque eu tô com um livro aqui, que é o livro que a gente vai utilizar nesse mês nas quartas-feiras, que é Lacan Ainda, da Beth Milan, tá? Lacan ainda é um livro que vai falar sobre a experiência que Beth Milan teve quando ela foi para a França e ela foi analisada por Lacan, né? E aí a Beth Milan escreveu um livro falando sobre a experiência dela. Tem muita coisa interessante aqui para a gente entender a forma como Lacan trabalhava, por exemplo, a questão do corte lacaniano, né? A gente vai ver isso logo desde esse princípio, desde esse primeiro vídeo. Então, eu vou te apresentar um trecho de uma sessão onde Lacan fez o corte e a gente vai explicar mais ou menos o que é que estava acontecendo e tal. Então, para quem se interessa pelo funcionamento da mente humana, pela psique humana, para quem se interessa principalmente pela psicanálise, então você chegou ao local certo. Se você está caindo aqui de paraquedas, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque sempre vamos estar postando vídeo aqui que diz respeito ao seu interesse, né? Então vamos lá, falar sobre essa questão do Lacan ainda. Eu vou pegar um trecho aqui de um dos primeiros atendimentos, talvez tenha sido o primeiro atendimento da Beth Milan, mas ela não deixa isso muito claro aqui. Mas está logo no início, a página 47, né? Talvez você, inclusive, esteja se perguntando, Marisson, logo no início, página 47, ele não é um livro muito grande, ele é um livro que tem cento e poucas páginas, mas quando eu falo que está logo no início, é o seguinte, porque antes ela vai falar um pouco da história dela, e ela vai falar como foi que ela chegou na França. Porque a princípio ela não foi para a França só para fazer essa análise com Lacan. Ela estava interessada em entender melhor aquilo que Lacan estava propagando, né? Como é que ele estava vendo a questão da psicanálise, a revisita que ele faz a Freud e tal. Então, o Lacan, na verdade, vai acrescentando determinados conceitos e vai fazendo uma releitura freudiana, e ela vai para lá principalmente com esse interesse. E numa conversa com Lacan, sutilmente Lacan desperta nela o interesse dela ser analisada pelo próprio Lacan. Então isso é uma coisa interessante, porque ele não chega diretamente para ela e fala, olha, eu quero analisar você. Ele não fala isso, tá? Mas ele desperta um certo interesse. Se houvesse realmente um interesse lá, ele saberia. E como havia esse interesse, né? Ela chega inclusive até a dizer, ele fala sobre uma possibilidade de talvez outra pessoa analisar, porque ele fala que o francês dela é um problema, né? E a análise ia acontecer em francês. Aí ela tem que ler um livro, ela tem que realmente que mergulhar, antes de entrar nessa análise, mergulhar um pouco nos estudos para melhorar essa questão da língua francesa, do domínio dela da língua francesa, o que é interessante também, porque ela vai começar posteriormente a fazer algumas traduções do Lacan aqui para o Brasil, tá? Então ela vai falar nesse início, basicamente disso aqui que a gente falou. Lógico que a gente fez um resumo do resumo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, mas o que que acontece? Na página 47, ela começa falando, é a primeira vez que ela fala sobre a sessão que ela teve com Lacan. Não é a primeira conversa, tá? Ela relata outras conversas que ela teve com ele, mas é a primeira sessão que ela relata é basicamente essa. Então, tudo indica que a gente está falando, se não da primeira sessão, uma das primeiras sessões, né? Como é que o Lacan trabalhava? Ela retrata o diálogo aqui, eu vou ler esse pequeno diálogo, esse pequeno fragmento de diálogo, e a gente vai trazer alguns comentários aqui para você, ok? Para você entender realmente como... quando você lê esse livro aqui, é interessante porque parece que você está lá fazendo análise com Lacan. É bem interessante nesse sentido, né? Então, ela vai dizer o seguinte, daí uma sessão com o doutor, quando ela fala doutor, ela está falando de Lacan. Daí uma sessão com o doutor em que eu indiretamente falei disso. Aí a transcrição do diálogo começa agora. Ela disse o seguinte, Beth, né? A Beth Miller. De nada estou certa. Ou seja, não sei de nada. Não tenho certeza de nada, né? Aí o Lacan fala, verdade? É uma pergunta que ele está fazendo, né? E a Beth fala, sim. E aí ele fala, diga, estou escutando. E ela continua, na realidade eu não sei por que eu venho aqui. E o Lacan só faz, E aí a Beth fala, parece que estou compelida a vir.
E o Lacan responde, sim, é isso. Você vê que o Lacan é bem monossilábico, né? Ele deixa a pessoa falar mesmo. Respondeu o doutor me olhando fixamente, quando ele falou, sim, é isso. E aí ela fala, mas quem me obriga? No caso, quem me obriga a vir? E aí o Lacan respondeu, diga, minha cara. Ou seja, ele não vai responder essa pergunta está em você, essa resposta, na verdade, está em você. Você faz a pergunta, você responde. Uma coisa curiosa, só abrindo parênteses aqui, é que o Lacan, ele, apesar de saber que ele ocupava o lugar de sujeito suposto saber, mas ele também, ele se vale muito da premissa de que o analisando sabe muito mais de si do que o próprio Lacan, o que é uma questão lógica, mas alguns analistas até hoje tendem a não levar isso em consideração, porque estudaram psicanálise e tal, possuem mais conhecimento acerca da psicanálise em si e acham que quem sabe mais do paciente é o próprio psicanalista, o que vai completamente de encontro ao que é colocado, principalmente aqui, como a gente está tratando a questão do Lacan, pelo Lacan, né? Então, só faltando um pouquinho, para a gente não se perder, ela disse, parece que estou compelida a vir. E o Lacan disse, sim, é isso. Aí ela pergunta, quem me obriga? Quem me obriga a vir? E o Lacan diz, diga, minha cara. E aí ela fala, se eu soubesse, querer não é poder. E aí o Lacan responde, sim, isso também é verdade. Com esta frase, ele se levantou dizendo, até amanhã. Aqui acontece o corte. E aí, talvez, eu não sei se você está conhecendo a psicanálise agora, porque você pode realmente ter caído aqui de paraquedas, né? Mas, assim, parece que não aconteceu nada, só que aqui aconteceu muita coisa e a gente vai explicar. Ela começa falando de nada estou certa, quer dizer, não tenho certeza de nada. E o Lacan fala, verdade? Quer dizer, dando ênfase para ela falar, né? E ela fala, sim. E aí ele responde, diga, estou escutando. Você vai ver muito, se você pegar esse livro aqui para ler, ou qualquer outro livro que fale sobre a questão como Lacan fazia as análises, você vai ver muito ele falando tipo assim, diga. Ou então ele diz assim, quando você está falando, né, abre-se um espaço para o silêncio, por exemplo, e aí ele fala, diga. Ou então ele fala, pode falar. Ou então ele fala, estou escutando, né? Ou então ele fala, por exemplo, que mais? Você está falando lá e o Lacan falava o seguinte, que mais? Ou seja, parece que muitas vezes o analisando ele está esperando alguma coisa do analista, mas ele não está nem aí. Ele fica criando um ambiente muito propício para você falar, né? Justamente para que você chegue nessa associação livre e tal. E aí tem uma questão interessante aqui que é o seguinte: a Beth Milan, no final, ela vai dizer que não sabe, né, o porquê que ela se sente compelida a ir para a análise, e ele vai dizer, sim, é isso. Tipo assim, confirmando, você se sente mesmo compelida a vir. Alguma força por trás está lhe trazendo para cá. E ela pergunta, quem me obriga? E aí ele fala, diga, minha cara. Ou seja, você que tem essa resposta, né? Se eu soubesse, ela diz, querer não é poder. E ele fala, isso também é verdade. Até amanhã. Ou seja, acabou do nada. O negócio acabou do nada. Esse é o corte lacaniano, né? A ideia do corte é basicamente o seguinte. Algumas pessoas acham que você, quando entra em análise, por exemplo, você está vivendo a sua vida e você separa um tempo para fazer análise, tá? E na verdade não é exatamente isso, né? Você, quando entra em análise, você entra como se fosse num jogo. A tua vida é um jogo. Sabe um jogo de futebol, por exemplo, onde você tem o primeiro tempo e o segundo tempo, mas entre esses dois momentos aqui você tem o intervalo do jogo onde você vai para o vestiário e o técnico que está observando o jogo de fora fala, olha, tem aquele lateral que está entrando, está ocupando aquela brecha, a gente precisa observar melhor aquilo ali. Eu quero um zagueiro aqui desse lado e tal. Então ele vai dar uma ajustada no time, porque aquilo é o intervalo do jogo. Então você pode entender, por exemplo, a sessão da psicanálise como um intervalo do jogo, né? É isso que Lacan está querendo fazer aqui. Não é que você vai viver sua vida sem refletir sobre suas questões e quando você chega na análise, você simplesmente ali naquele momento é que você vai fazer análise. Não é isso que o Lacan quer. A proposta é que você se implique nessa questão de uma forma tal a você fazer essa análise todos os dias. E aí quando você chega lá na análise com Lacan, você entra na associação livre, você está falando e ele está estimulando você a falar, e quando ele percebe que tem algo ali que você precisa refletir, ou seja, seu inconsciente se manifestou, ele faz o corte, tá bom.
até amanhã, no caso, né? Esse até amanhã é porque o Lacan fazia as análises, né? Todos os dias. Inclusive, os analistas antigamente faziam as análises todos os dias, né? Você ia, por exemplo, para fazer análise, você ia ser analisado todos os dias, o que facilitava, por exemplo, para você fazer interpretação de sonhos, porque você estava acompanhando o paciente ali diariamente, né? Existe uma discussão na psicanálise hoje sobre isso, até que ponto nós, psicanalistas, não estamos sendo covardes, né, ao se moldar justamente a essa questão de não, a análise deve ser feita uma vez por semana, porque não sei quem teria condições de pagar por uma análise todos os dias. Então, até que ponto isso também não seria nossa covardia, né? Isso é uma discussão que tem muito latente na psicanálise. Pois bem, para a gente não fugir muito do tema, eu quero focar justamente nessa questão aqui, que quando Lacan faz o corte aqui, ele percebeu que o inconsciente dela tinha se manifestado justamente com a palavra compelir. Então, ela se sentia compelida a ir para a análise. Parece que alguma coisa está obrigando ela a ir para lá. Mas o que será? E aí ele fala, diga, minha cara. Ela fala, ó, se eu soubesse, né? Mas, no caso, querer não é poder, né? Eu queria saber, mas não sei. E aí ele fala, isso também é verdade, até amanhã. Então, é mais ou menos isso. Vá pensar sobre o que você falou e chegue na conclusão. Chegue porque a resposta está dentro de você. E ela vai dizer aqui, só para contextualizar, a Beth Milan, se eu não me engano, ela é brasileira. Essa informação aqui realmente eu vou deixar para você pesquisar. Mas eu tenho quase certeza que ela é brasileira, só que ela é filha de libaneses, né? Então, a família dela, na verdade, passou por a imigração, se estabeleceu no Brasil, e ela tinha muito essa questão, porque quando ela era pequena, ela se sentia brasileira, mas também se sentia libanesa, né? Porque recebia muita influência disso dentro da própria casa. E aí, mas ela passava também por xenofobia, as pessoas chamavam ela de turquinha, por exemplo, né? Só que o Líbano teve um problema com os turcos, e essa seria ali uma das razões, por exemplo, que causou diversas emigrações de libaneses e tal. Então, não era muito legal para ela estar sendo chamada de turquinha. E ela entendia isso como uma xenofobia, que de fato acho que dá para entender que era. Mas isso causa nela uma certa crise de identidade, um certo afastamento de suas próprias raízes. Então, ela vivia realmente esse conflito. Né? O que, que eu sou? Eu sou libanesa, eu sou brasileira, ao mesmo tempo eu gosto muito da minha família, do meu avô, por exemplo, que é libanês, mas os brasileiros, alguns brasileiros estão praticando xenofobia, então, de certa forma, eu entendo que também eu sinto amor pelos brasileiros, mas sinto a raiva, eu me sinto pertencente ao povo brasileiro, mas quando falam mal dos libaneses eu não gosto e eu quero proteger os libaneses, então ela vivia realmente essa crise, uma crise de identidade, né? A gente pode dizer como identidade de lugar, né? Como você estuda, por exemplo, se você pagar a cadeira de psicologia ambiental no curso de psicologia. Então ela tinha muito essa questão dentro dela. O que ela percebeu aqui é que ela estava compelida a ir para a França porque na casa da avó dela, ou foi da avó, ou foi do avô, não vou conseguir lembrar agora, mas na casa de um familiar muito próximo dela tinha muito artigo francês. E esses artigos franceses, na verdade, ela tinha ouvido falar de uma história de que antes de se estabelecer no Brasil, algo mais ou menos assim, essa pessoa que eu acho que era a avó dela, passou pela França e comprou diversos artigos, e a França sempre foi muito acolhedora, historicamente, do povo, por exemplo, libanês, né? E ela ouvia todas essas histórias referentes a migrações dentro de casa e tal. Quando ela chega na análise na associação livre, simplesmente dizendo que parece que algo está eu estou me sentindo compelida a ir, no caso, ela está falando de ir para análise. E ir para análise também se refere a ir para a França, porque o que aconteceu foi que ela teve que voltar para a França, agora, nessa segunda vez, única e exclusivamente para fazer análise com Lacan. E ela não aceitava que fosse nenhum outro, senão ela iria embora da França e voltaria para o Brasil. Tinha que ser Lacan. Então, o que ela chega de conclusão? Né? Ela chegou à conclusão, por exemplo, que
ela estava num momento de vida dela em que ela precisava se aproximar dessas raízes, né? Das suas próprias raízes. Ela precisava estabelecer melhor essa questão de identidade. Quem é ela? É uma brasileira? É uma libanesa, né? Ela precisava realmente entrar em contato com essa parte da história dela, porque isso é uma coisa que estava trazendo determinadas angústias e determinados conflitos e por aí vai. Então, esse pequeno fragmento, né, de diálogo dentro da análise com Lacan, parece que não aconteceu nada, mas o inconsciente ele se manifestou e o Lacan, com sua experiência e sua inteligência, acabou percebendo isso e disse, até amanhã. Né? Ou seja, vá pensar e vá refletir sobre isso. E nessas reflexões, ela acabou percebendo, estou me sentindo compelida a vir para cá, porque isso aqui é a França, né? Então, eu lembro da casa da minha avó, tinham vários atributos franceses, ou seja, meu inconsciente está me levando a entrar em contato com essas raízes, com essas origens, né? Para justamente eu encontrar a resposta de quem sou eu. Então, basicamente, seria isso, e o Lacan conseguiu perceber isso com muita maestria. Volto a falar, acho que eu já falei 2 vezes, vou falar a terceira vez, porque eu quero deixar isso bem claro. Parece que não está acontecendo nada, né? Mas, na verdade, o Lacan acabou percebendo a manifestação do inconsciente, e isso é decisivo, porque essa questão dela, a partir do momento, quando você lê o livro, você percebe que a partir deste momento que ela começa a entrar em contato com suas raízes, começa um processo de aceitação e começa um processo, inclusive, de descobertas que a gente vai deixar aí para os próximos vídeos, tá? Então, espero que você tenha entendido. Quarta-feira é dia de leituras e reflexões e durante o mês de maio agora a gente vai estar utilizando o Lacan ainda da Beth Miller. Então, se você quiser mais informações sobre como Lacan trabalha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, os nossos próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo.